José está com seus irmãos, ele está terminando a sua vida no Egito. Você sabe que José e seus irmãos é a nação, é o início de uma nação, da nação do Senhor. Quando José, que é governador, depois de muitos anos morando e habitando no Egito, como uma grande autoridade, ele traz os seus irmãos, e ali essa geração passa, porque ninguém dura para sempre. Iniciou-se com aproximadamente 70 homens, né? 70 homens, contando homens e mulheres. Depois que os 70 se instalaram, a Bíblia vai dizer que eles eram muito fecundos, né? Ou seja, eles cresciam e se multiplicavam muito. E aí a Bíblia vai dizer que eles se multiplicavam muito, muito. A geração de José passou, ele morreu. Então, ao mesmo tempo que uma autoridade, que é uma autoridade dentro do Egito, morre, apesar dela ser da nação do Senhor, para piorar a situação, de não ter apenas mais o teu representante, um novo faraó assume o governo do Egito. Ou seja, a história e a reputação de uma nação que estava se iniciando da parte de Deus não existe mais praticamente. Só existe agora uma força braçal, que é reutilizada pelo Egito. Quando esse novo faraó percebe que eles estão crescendo e multiplicando, ele fica aterrorizado e começa a pensar que de alguma forma aquilo pode dar ruim para eles. Ou seja, se eles crescerem ao ponto de ter mais do que a nós, eles podem um dia assumir o controle de tudo. Mas na verdade o povo, a nação do Senhor, nunca teve essa intenção. Porque o que eles sempre quiseram e desejaram é ter a sua própria nação, o seu próprio território. A história até hoje vai dizer que Israel é perseguida, não é Israel que persegue. Então, quando eles estão ali sendo perseguidos, Faraó coloca um trabalho escravo sobre eles, e para piorar essa medida, porque isso parece que não está funcionando, ele solta um decreto de que todos os meninos precisavam ser mortos. As meninas eram poupadas, porque seriam elas depois servas e esposas dos homens do Egito, dos egípcios. Quando o decreto é lançado, todas as crianças daquela época, eles passam a ser lançados para a morte, no rio Nilo. Repete comigo, rio Nilo. Não, falei rio, rio Nilo. Todas as crianças estão decretadas à morte, porque um homem não tem a coragem de assumir o controle da sua nação. Quem paga são os inocentes, mas na história sempre foi assim. É inocente que paga pelo erro de grandes líderes que são irresponsáveis. Isso acontece hoje. Olha, essa pandemia veio por causa de uma nação irresponsável, da China. Quando o decreto é lançado sobre aqueles meninos, a morte agora começa, de todos aqueles que eram da nação do Senhor. Irmãos, eu fico imaginando a dor de uma mãe, tendo que lançar o seu filho ao rio Nilo, ou sendo roubada pelos soldados para enviar os seus filhos à morte, só por causa do medo de um homem. E é exatamente nesse cenário que eu estou te contando que nasce um menino específico. O seu nome é Moisés. Moisés não era só um menino, ele era portador de um chamado, de uma missão, que era libertar a nação de Israel. O menino que nasceu para trazer vida está decretado à morte. O menino que a ele foi confiado a libertação de uma escravidão está decretado, sentenciado à prisão da morte, porque a morte é uma prisão. E aí, pastor? E aí? E aí que se essa missão vem de Deus, ninguém te para. A mãe pega o menino, coloca dentro do cesto, passa betume, você acabou de ler, por dentro, e piche, e lança ele ao rio Nilo. Quando lança ao rio Nilo, o menino está dentro de um cesto, porque durante 3 meses a mãe não conseguiu proteger a criança. A proteção, ela vai acontecer da parte de Deus, quando nós confiarmos em Deus. Então, quando você fala, Senhor, eu espero que o Senhor cuide de mim. Para isso, você tem que confiar no cuidado de Deus. Porque talvez o cuidado de Deus vai ser para que você tome uma direção que você não queira tomar. Por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da desconfiança. Depois de 3 meses, quando a mãe de Moisés viu que não dava mais para guardar uma criança de 3 meses, ela coloca no cesto, passa betume e joga no rio Nilo.
E eu vou aprender duas coisas aqui, eu vou lembrar de duas coisas aqui com essa passagem. Primeiro, de fato, que quando ele passa betume dentro da cesta, eu vou lembrar de Noé. Porque quando o Senhor deu a missão para Noé construir uma arca, a arca era da salvação. Porque todos estavam sentenciados à morte. Quem estivesse dentro da arca estaria livre da morte. E vivendo em vida e em salvação, porque Cristo, Deus nos garante a salvação. Amém ou não amém? Está muito quietinho hoje, irmão? Dá um glória a Deus aí. Amém. E aí Moisés está dentro de um cesto, eu vou lembrar de Noé, porque Noé passa betume dentro da arca. O Senhor fala, passe betume dentro da arca. Parece uma analogia do que aconteceu. É como se a embarcação não tivesse terminada. É como se a missão da salvação não tivesse acabada. De fato não acabou, porque depois de Moisés vem Jesus. E todos aqueles que estiverem no barco com Cristo têm a salvação garantida. Quando Moisés está dentro do barquinho, Moisés foi colocado dentro de um barquinho, o barquinho da salvação. Ele foi lançado ao rio Nilo. E a outra coisa que eu entendo aqui com essa passagem, eu acho tão maravilhosa, é que o Nilo foi a ferramenta do decreto da morte desse faraó. E aonde o homem decretou a morte, Deus trouxe vida. É como se Satanás viesse afrontar a Deus. Eu estou sabendo que numa geração agora vai vir um menino que vai ser libertador desse povo. Vai nada, porque eu vou usar faraó, o inimigo falando, né? Vai ver na minha cara, né? O inimigo vou usar a vida de faraó. Esse decreto vai matar todo mundo. Ao Senhor, e lá dos céus eu imagino o Senhor falando assim, falando para os anjos, que Deus não perde tempo com o inimigo não. Esse é o recado. Então fala para eles que no mesmo rio que foi decretada a morte, eu vou dar vida. Deus poderia ter evitado o Nilo, mas Deus não. É no Nilo? Então é no Nilo. A morte foi decretada onde na tua vida? Aonde? Na tua família? Então é na tua família que vai ter salvação. Não, aonde que o diabo decretou a falência? Na empresa, pastor Carlos? Então é na empresa que eu vou te abençoar. É onde o diabo decretou a morte, Deus traz vida. E vida com abundância.